Provérbios 21. Provérbios 21. Verso 1. Eu tenho uma outra versão aqui. Olha lá. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde? Ele o dirige para onde quer. O coração do rei é como um rio, controlado, vai por onde Deus quer. Ele o dirige para onde quer. O coração do rio, numa outra versão, na King James atualizada, diz: o coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Certo? Pastor, o que significa isso? Tem coisas na nossa vida que os nossos braços não alcançam. Você sente de fazer, você sente que Deus quer que se faça, você crê que Deus quer que aquilo aconteça, mas parece que teu braço não alcança. Você sente que precisa trocar aquela lâmpada, mas a tua mão não alcança. Você sente que tem que fazer algo, mas não dá altura. Então Salomão diz: olha, o coração do rei é como um rio, que Deus direciona ele, e vai desaguar no mar, mas no lugar que Deus quer. Quem é o rei que Salomão diz? Me dá de presente a tua atenção. Quem é o rei que Salomão diz? O rei é figura de autoridade. O Senhor está dizendo: o coração do rei, o coração daqueles que têm autoridade para mandar, para desmandar, para fazer o que eles querem, porque rei tem autoridade, tem ou não? Então o Senhor está dizendo: olha, não se preocupa, o coração do rei, o coração daquele que tem autoridade para fazer o que ele tem direito a fazer, essa autoridade está sujeita à minha autoridade, e ele faz se eu deixar, e se eu quiser, ele faz do jeito que eu quero. O que significa isso na prática? Significa que quando você sentir que precisa fazer algo, mas está além do seu alcance humano, das suas palavras, dos seus argumentos, das suas estratégias humanas, de tudo aquilo que humanamente você poderia fazer, e você de repente vê que não consegue, não vai conseguir. Às vezes você quer convencer o marido de alguma coisa. Eu preciso convencer meu marido que ele precisa parar de fazer isso. Eu preciso convencer meu marido que ele precisa fazer isso. Aí você argumenta, você chora, você faz de tudo. Você briga, você chora, você bate, você apanha, você faz de tudo. Parece que nada convence, nada. E aí você fala: pastor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei fazer com aquele homem, eu já entreguei para Deus, meu filho está rebelde, meu filho está desobediente, meu filho não obedece, meu Deus, o que eu faço? Pastor, meu patrão, meu Deus, difícil trabalhar. Eu pedi para Deus um emprego, eu não pedi um trabalho, mas tem pessoas que foram privilegiadas por Deus, eles pediram
um emprego, e Deus deu um emprego. Outros pediram um trabalho, e Deus deu um trabalho. Talvez você não está entendendo, né, o que eu estou dizendo. Existe emprego e trabalho, viu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas voltando, talvez alguma dificuldade, e você não consegue, e você se desespera, se descabela, né? Bate a cabeça, faz de tudo, e está fora do teu alcance. Aí você lembra dessa passagem. Aí você vai no seu quarto, ou ajoelha, ou fica sentado, ou fica deitado. Aí você fala: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor inclina o coração do rei para a direita ou para a esquerda. O Senhor conduz o rei. O Senhor coloca o coração do rei para fazer aquilo que o Senhor quer. Eu não posso. Eu já chorei. Eu já fiz de tudo. Mas olha, eu estou entregando essa pessoa nas tuas mãos. Inclina o coração dele para que ele faça isso, para que ele faça aquilo, para que ele entenda isso, para que ele deixe de fazer aquilo. Quando você declara essa palavra, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que tem coisas que eu não vou conseguir nos meus argumentos e nem na minha força, mas o Senhor é dono do rei, e Ele é a figura do rei, porque Ele é autoridade, seja o patrão, seja o marido, seja quem quer que seja, e eu não posso obrigá-lo. Inclina o coração dele para onde o Senhor quiser, atenta para a minha necessidade e traz à existência o meu pedido. O que Deus vai trabalhar? Deus vai dizer: sim, muito bom, eu tenho autoridade sobre o rei, e eu posso ouvir sim, e trazer à existência o teu pedido, porque você pediu para a pessoa certa. Tem situações, queridos, que não adianta brigar, não adianta jogar na cara, não adianta ficar 2 semanas sem falar, para ver se: pastor, eu estou dando um gelo no meu marido. Pode dar até uma nevasca nele, não tem problema. Se o coração dele for duro, se o coração dele for de pedra, pode cair uma nevasca no coração dele, não vai fazer diferença nenhuma. Nem maçarico humano, gente, tem coração duro, viu? Tem gente de coração duro, tem gente ruim nessa terra. Nem um maçarico desses profissional não corta, não quebra. Ah, mas se o coração do rei for inclinado e Deus for lá e botar a mãozinha nele, nossa, sobra nem farelo, acabou. O Senhor inclina o coração do rei para a direita ou para a esquerda, é como um rio. O Senhor conduz, leva para onde Ele quer, mas é por força do quê? Da intercessão, da tua oração. Irmão, não fica se desgastando à toa não. Vá sim, faça aquilo até o seu alcance. Chegou no limite do teu alcance, não desgasta não. Não fica pulando. Você vai só suar, vai cansar, não vai conseguir nada, vai só se irritar. Vai lá para o quartinho de oração, declara essa palavra na vida dele. Ah, Deus vai inclinar teu coração, você vai ver. Maçarico de Deus, olha, rebenta tudo, destrói, é poderoso. Aí o Espírito Santo convence. De repente você nem falou nada, Deus foi lá e fez. Agora você ficar irritando, tentando fazer no teu braço, na tua força, não vai conseguir. Às vezes nós queremos convencer as pessoas. Temos o direito de argumentar? Sim. Temos o direito de tentar convencer? Sim. Uma vez uma irmã aqui, amada, ela disse assim: pastor, eu tenho a liberdade de tentar te convencer de algo? Aí eu falei: sim, pode tentar me convencer. O não você já tem. Ela falou: o não eu já tenho, mas eu posso tentar te convencer de algo? Sim, querido, pode tentar me convencer. Aí, naquela ocasião, ela conseguiu me convencer. Depois teve uma outra situação: pastor, eu posso tentar te convencer? Eu falei: pode, lógico, estamos juntos aí. Aí naquela eu convenci ela. Eu falei: amada, nessa deixa que eu vou te convencer agora, tá bom? Essa não vai dar por causa disso. Não, é verdade, pastor, é verdade, não entendo, não, tudo bem.
sem problemas. Tem hora que eu vou ser convencido, e tem hora que eu vou convencer, amém? Tudo isso é natural, nós podemos exercitar, faz parte dos relacionamentos, da amizade, né? Da relação de liderança, de autoridade, figura do rei. Mas tem coisas que às vezes você bate, cansou, teus braços cansaram, não aguenta mais, está exausto, está cansado. Querido, não chega a exaustão, tentou, viu que não vai dar, dá uma placa assim, uma rocha na cabeça assim, seja de quem for, bate e volta. Senhor, eu sei que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. O Senhor inclina o coração dele para a direita ou para a esquerda. O Senhor dirige para onde quer. Ah, Senhor, essa causa é tua, por favor. Toma essa vida nas tuas mãos. Eu não consigo convencer ele, mas o Senhor pode. É Deus que vai lá, porque o braço de Deus vai além dos teus. Os argumentos do Senhor vão além dos teus. Talvez você já passou por alguma situação dessa. Todos nós já passamos. Mas eu quero deixar isso para você como um desafio. Não vá além da onde você sabe que pode ir. Vá só até onde teu braço alcança. Dali para frente é a palavra. É crer na palavra. É orar, é entregar para Deus. Porque aí quem vai fazer no tempo de Deus é o Senhor. Amém? É o Senhor. É Ele que vai convencer. Não sou eu nem você. Tem coisas que minha mulher passou anos tentando me convencer. Ela passou anos. Às vezes ela falava coisas que me davam uma raiva, ficava irritado. Ela, para de falar isso, não tem nada a ver. Você não está vendo que não tem nada a ver? Você está errada. Você não sabe nem o que você está falando. Você já ouviu uma frase, é semelhante essa frase para você? Você tenta convencer a pessoa, ela fala assim, você não sabe nem o que você está falando, não tem nada a ver. Aí ela cansou. Ela falou, eu vou só orar, vou entregar para o rei. Vou entregar ele para o rei. O rei vai inclinar o coração dele na hora certa. Deixa aí, Jesus vai pegar ele, não tem problema não. Ah, pegou, hein? Pegou. Eu disse para o irmão hoje, ô querido, Deus sabe como te dar uma gravata. O lutador sabe o que é a gravata, né? Prende assim o pescoço do camarada, ele tem que bater na lona assim para o cara soltar, senão quebra o pescoço dele. Tem uma mensagem, acho que quebrando as estruturas, destruindo as estruturas do orgulho, do Cote, da Jocum, de Almirante da Mandaré. Nossa, essa mensagem todos tinham que ouvir no mínimo 5 vezes. Acho que é destruindo, quebrando as estruturas do orgulho. No YouTube tem. E ele disse assim, olha, Deus sabe como te dar uma gravata. Ou seja, Deus sabe como te imobilizar. Irmãos, às vezes você não vai conseguir resultado. É só Deus dando uma gravata no camarada. Naquele irmãozinho, naquela irmãzinha. Naquele desobediente, naquele rebelde. Naquele que dá problema. Naquele que precisa ser tratado. Às vezes é só Deus. Você tenta, mas não consegue, não vai. Você se desgasta. Aquele que não enxerga. Eu tenho uma frase, não tente abrir os olhos de quem não quer ver. É verdade. Tem hora que a gente quer abrir o olho de gente que não quer ver. Você aconselha, o cara não ouve. Você orienta, o cara não ouve. Você exorta, o cara não ouve. Você disciplina, o cara ignora. Não quer ver. O que você faz numa dessa? Vai bater? Não. Você entrega para Deus dar uma gravata nele. Pronto, acabou. Deus vai dar um jeito nele. E não é nem mais cedo, é mais tarde. Não, é no tempo de Deus. Deus vai dar um jeito nele, pode deixar. Acabou, entrega. Senhor, ó, o rei lá não quer ouvir. Eu reivindico essa palavra na vida dele. Vai lá, Senhor, inclina o coração dele. Agora tem também um outro lado de inclinar o coração do rei. Talvez você deseja tanto alguma coisa.
Talvez você deseja tanto que Deus faça algo que, tirando um pouco esse lado, né, que incomoda, que fere, que machuca, que não consegue, que precisa, tirando esse outro lado, talvez um lado que é um desejo do teu coração, e você quer uma bênção, e você quer algo específico, aí você fala, eu acho que eu nunca vou conseguir tal coisa. Aí Deus vai lá sobrenaturalmente, inclina o coração de alguém que você nem conhece, para te favorecer. Deus usa alguém que você nem tem ideia, para abrir as portas para você. Deus manda alguém dar uma chave para você, que você jamais esperaria que viesse daquela forma, e é alguém de autoridade. O que significa? Deus foi lá e inclinou o coração daquela pessoa para te abençoar. Então, coloca diante dele, seja a circunstância que for. Eu já vi Deus fazer coisas sobrenaturais, inclinar coração de reis, muitos reis, pessoas de autoridade, e fazer coisas que eu parar e olhar e falar assim, é só Deus que fez isso, meu Deus, ninguém conseguiria fazer isso, só Deus. E você saber que foi Deus que inclinou o coração da pessoa e levou ela a fazer aquilo. Por quê? Porque a palavra se cumpre. Amém? Por isso que você tem que meditar nela de dia e de noite, e você não pode apartar ela da tua boca, porque você vai descobrir tesouros nela, ferramentas instrumentais que vão ser utilizados quando você declara a palavra, e Deus vai trazendo o quê? A existência. Nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos. O que você está falando, pastor? Eu estou falando de prática. Coisa prática. Pratica a palavra. Eu vou pegar a palavra, eu vou ler, eu vou entender, e eu vou colocar em prática, eu vou reivindicar, eu vou declarar ela, eu vou confessar ela, eu vou colocar ela diante de Deus. Senhor, a tua palavra diz assim. E aí acabou. Deus faz. Em Neemias, capítulo 2, aleluia, Jesus. Vocês estão aí ainda? Amém? Glória a Jesus. Capítulo 1, fala sobre a história de Neemias. No mês de Quisleu, no capítulo 1, verso 1. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro babilônico, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. E aí ele vai declarando, ele vai orando, e ele vai confessando o pecado da nação, ele vai declarando, confiando, para que Deus ouça a sua oração, ao ver o que sobrou de Jerusalém, as ruínas de Jerusalém, por causa do cativeiro babilônico. E no capítulo 2, no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, por quê? Porque nessa época, Neemias era o copeiro do rei. Então, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei,
Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Sabe aquela tristeza do coração? Sabe, né? É uma tristeza que vem de dentro, é do coração. É uma tristeza por algo que aconteceu e aquilo, você fica entristecido lá no coração. Com muito medo, olha o que Neemias diz: com muito medo eu disse ao rei. Por que com muito medo? Porque rei era aquela pessoa que, se ele não fosse com a tua cara, ou se você falasse uma palavra que não deveria, ou se você falasse qualquer coisa que desagradasse o rei, ó, sua cabeça era arrancada, você morria, acabou. Sem julgamento, sem tribunal, sem recurso para o Supremo Tribunal Federal, sem instância superior, sem nada. A palavra do rei era lei e acabou. A palavra dele definia a tua vida, se vivia ou se morria. Então havia um medo, um temor do rei. E ele era o copeiro, ele servia o rei. Mas ele estava com o coração entristecido pela nação de Israel, por Judá, por ter passado por tudo aquilo, pelo cativeiro, pelas ruínas da cidade. E aí o rei olha e verifica que ele está triste. E com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Ele honra o rei, reconhece a autoridade do rei. Mas como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, aí ele começou: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores. Aí ele começa uma série de pedidos para que o rei intervisse e o ajudasse a chegar lá e fazer todo o trabalho que está descrito em Neemias, a reconstrução dos muros, todo o trabalho que ele faz. Mas por que ele conseguiu o favor do rei? Porque ele conseguiu ir e tirar a tristeza do coração, podendo ajudar o remanescente do povo ali a reconstruir? Porque Deus inclinou o coração do rei. E o rei viu a tristeza dele e disse: por que você está triste? Eu estou triste por causa do meu povo, por causa da situação dele. O rei poderia dizer assim: sinto muito, fica tranquilo, teu Deus vai dar um jeito, tudo vai se resolver. Mas o que o rei diz? O rei fala: quanto tempo você precisa? Quanto tempo eu vou ficar sem você, que eu confio? Quanto vai me custar isso? E aí, aqui o texto não diz, mas ele fala. O rei diz: não, tudo bem, pode ir. Eu vou ficar no prejuízo aqui, sem você, mas eu vou te ajudar nessa causa. Quem foi que inclinou o coração do rei? Repete comigo: Deus. Deus. Você acha que humanamente, raciocina comigo, humanamente, um pedido do copeiro, que era um funcionário do rei, para se ausentar um tempo que não era curto, porque não tinha avião, não tinha trem-bala, não tinha avião a jato, não tinha, só tinha animal para se locomover. Você acha que humanamente um rei, com toda a autoridade que tinha, um pedido de um mero copeiro, um funcionário ali de confiança do rei, mas era um copeiro, não era nem um governador, o rei vê o tempo que vai ficar ausente e simplesmente diz: não, pode ir de boa, vai nessa tua força aí, até vou te ajudar, tudo que você me pedir aqui, as cartas, o encaminhamento, soldados que vão com você para te guardar, te proteger, não, vou te dar toda a estrutura para você ir,
e fazer o trabalho que o teu Deus quer que você faça. Você acha que isso aqui foi humano? Você acha que o coração desse rei fez isso porque foi bondoso naquele momento? Lembra? Ele orou antes, ele chorou por Israel, ele chorou por Judá, ele chorou pelo estado da nação. Ele falou: Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu clamor, eu preciso fazer alguma coisa, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Ele buscou a Deus antes, em pranto, em choro, em jejum. Ele buscou a presença de Deus, e Deus preparou aquele momento, que o rei olhou para ele. Por que o rei olhou e viu ele triste? O rei não precisava nem olhar para ele. O rei está comendo ali, o servo está colocando a bebida dele e trazendo o prato dele. O rei precisaria ficar assim, ó, olhando para ele, se ele estava bem, se ele não estava bem, se ele precisava de alguma coisa ou não. Não, o rei é o rei, ele está ali para ser servido. Ele não precisava que ninguém, ele não precisava olhar para ninguém, ele só dava ordem, esperava a pessoa pôr e ir embora, acabou. O que fez o rei parar, olhar para o copeiro, se preocupar no seu coração, decidir ficar no prejuízo, abençoar o copeiro, mandá-lo para a missão, dar recursos para ele, dar estrutura para ele, sendo que não seria natural que o rei fizesse isso por ele? Porque Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Deus faz pessoas olharem para você e se preocuparem com você. Deus faz pessoas fazerem perguntas para você, que vão abrir portas para a tua causa, que vão resolver tristezas do teu coração, que vão resolver a tua causa, e que naturalmente não iriam fazer isso. Deus se move ao ponto de levar pessoas a tomarem decisões que humanamente jamais tomariam. Quem pode fazer isso? Essas coisas que não são naturais. É o Deus que você serve? Posso ouvir um glória a Deus, amém? O Deus que você serve, ele pode fazer isso? Não, pastor, não pode, pastor, não pode. Sabe por quê, pastor? Isso foi na época de Neemias, porque era necessário a reconstrução. Isso foi na época de Salomão, que houve a necessidade, mas hoje Deus não faz. Deus não inclina coração de professor para aluno, Deus não inclina coração de patrão para funcionário, Deus não inclina coração de pai para filho, de filho para pai. Não, pastor, não, isso foi só naquela época. Deus não faz isso. Deus não inclina coração de estranho em repartição pública para te abençoar, coisa que talvez você nem pediu, mas o cara se oferece para ajudar. Não, Deus não faz. Olha para a minha cara. Eu vou morrer dizendo: Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Eu estou lembrando aqui, meu pai, ele tinha recolhido INSS durante alguns anos. Ele não precisava do valor da aposentadoria, seria um direito dele, um acréscimo na renda dele. E ele tinha passado por um amigo meu toda a documentação para conseguir o benefício. Mas, gente, era tanto documento, era tanto papel, que o cara não deu conta. E era amigo meu, ele passava serviço para mim, como advogado, e esse serviço era administrativo. E eu pensando no meu coração, eu falava: meu Deus, ele não está conseguindo, e já foi lá e não resolveu, e vai papel e vem papel. E eu queria tanto que meu pai tivesse esse benefício, é direito dele, e não vai, a coisa não desenrola. E você sabe que o INSS, as coisas são enroladas, é difícil conseguir as coisas, né? O governo faz toda aquela propaganda linda, mas na prática não vamos ver, o negócio é embaçado mesmo, é difícil para conseguir. E aquilo foi me angustiando meu coração, e Deus viu. E num dia, aquele meu amigo, ele chegou e falou assim: você não quer você tentar? Vai lá no INSS. Pegou um pacote assim de documentos, jogou no meu colo e falou: se vira aí, meu, vai lá, é teu pai, vai que você consegue. Sabe quando alguém joga no teu colo, você faz assim?
Eu olhei e falei, Senhor, meu Deus. Sentei, comecei a olhar todo aquele documento. Falei, ele que entende de tudo isso aqui não está dando conta, eu vou dar conta? Irmãos, eu confesso, comecei a olhar os papéis assim, eu não sabia nem por onde começar. Nem para requerer lá, eu não sabia, nem para onde começar. Falei, não, mas eu vou. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou. Eu lembro até hoje, eu entrei na repartição, no antigo prédio, né, muitos anos atrás, sentei com aquela pasta cheia de papel, peguei a senha, parei e fiz a oração como Neemias. Eu falei, Senhor, só o Senhor para inclinar o coração de algum funcionário aí para me ajudar. Porque se o Senhor não inclinar o coração deles, eu vou sair daqui frustrado. Eu nem sei o que eu vou fazer, eu não sei nem por onde eu começo aqui tentar explicar o que precisa, o que não precisa, o que tem, o que não tem. Era um negócio tão enrolado. Eu falei, inclina, Pai, inclina o coração, me ajuda, faz alguma coisa, porque eu nem sei. Eu fiz essa oração. Aí a moça me chamou, eu sentei, uma das mesinhas, né, na época, pus a pasta ali assim, e falei, então, eu queria requerer o benefício de aposentadoria por idade, que tem um tempo de contribuição menor, né, não é por tempo de serviço, é por idade, e eu queria requerer para o meu pai esse tempo de contribuição por idade, e eu trouxe esses documentos aqui. Ela simplesmente pegou, ela poderia ter feito 1001 pergunta que eu não ia responder nem a metade, poderia ter pedido um monte de coisa que eu ia voltar lá umas 200 vezes. Ela pegou aqueles papéis como se fosse de alguém muito íntimo dela, da família dela, com um carinho assim muito especial. Falou, deixa eu ver. E foi separando, e foi. Eu não fiz nada, ela não perguntou nada, ela só foi separando. Foi, não, isso aqui, isso aqui. Depois ela fez umas 2, 3 perguntinhas, alinhou. Eu vi ela fazendo tudo assim, ó. O anjo veio, foi fazendo tudo, foi mexendo, foi organizando, foi estabelecendo, chegou no final, ela disse assim, deixa aqui, dá entrada, vamos dar entrada, tá? A gente vai analisar. Mas antes ela ficou uns 20 minutos só vendo a sequência, a organização. E eu falei, não, isso aqui não é normal. Não, ela não ia fazer isso aqui. Eu conheço, eu trabalhava lá administrativamente com clientes, eu sei como funcionava. Eu falei, não, isso aqui não é normal, isso aqui não é ela não. Com esse empenho todo, com essa dedicação toda, como se fosse alguém da família dela, não, isso não é normal. Fiquei quieto. E ela foi, organizou e falou, pode deixar, o protocolo está aqui, assina aqui, a gente vai avaliar certinho, tá bom? Depois a gente entra em contato. Botou lá para dentro, eu saí meio abestalhado assim, porque eu estava acostumado e eu sabia como é que funcionava, e eu vi que ali alguma coisa aconteceu depois da minha oração, totalmente diferente. Ela organizou tudo sem eu falar, ela foi tomando para ela assim, e fez algumas perguntas só para tirar algumas dúvidas, e pá, fala assim para o teu irmão, e pá, irmão, porque quando Deus faz, Ele faz, amém? Passou uns dias, meu pai recebe aquela cartinha, né, que o irmão, quando recebe aquela cartinha do INSS assim, ele abre meio tremendo, né, ele não sabe se foi deferido ou foi indeferido, ele não sabe se foi aprovado ou não, ele treme. Estava lá, benefício concedido, acabou. Eu convivi nessa repartição com muitos clientes que eu atendi administrativamente, irmãos. Tinha cliente que eu fui mais de 10 vezes, chegava lá, pedia um monte de documento, era um atendente, passava 10 dias, arrumava os documentos, voltava lá, já era o outro atendente, não era o mesmo que atendia, já era o outro. Para que esse documento? Não, trouxe o documento porque o outro atendente pediu. Não, isso aqui não precisa não, agora precisa desse. Não, mas peraí, eu vim aqui, o outro não pediu esse. Pediu, não, mas agora precisa. Aí você ia, aí voltava,
Para que esse documento? Não, esse documento aqui a última atendente da semana passada pediu. Não, mas esse não precisa. Agora eu preciso do outro. Mas por que não pediu esse outro com a segunda? Não, você ficava irado. Você ficava, é ou não é? Você ficava transtornado, te fazendo de besta. Eu lembro de um advogado de uma cidade próxima aqui, ele surtou lá dentro. Ele está com uma pasta no chão assim, ele xingou meio mundo lá dentro. Falou, vocês estão me achando com cara de palhaço? Que eu venho aqui cada dia um que atende e um pede documento diferente do outro e não chega nunca e não acaba nunca isso aqui? O que é? Pede uma coisa só, de uma vez só. Mas não é besta para ficar indo e voltando, o cara surtou. E eu pensando, meu Deus, se eu começar vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, não vai ter fim, é documento que não acaba mais, cada hora um pede um. Eu imaginei, vai ser um negócio desse. Mas quando eu cheguei e orei, eu já orei assim, Deus, olha, não quero nem saber de vai e volta. Eu sei que o Senhor vai inclinar o coração do rei. E o rei é essa mulher que está aqui na minha frente. E o Senhor vai inclinar o coração dela. E Deus inclinou. Não teve vai e volta não, foi na primeira. Resolveu. Por quê, queridos? Porque o Senhor inclina o coração do rei. Você acredita? É? Que bom. Então eu espero que você coloque em prática. Diante dos desafios. Senhor, inclina o coração. Inclina o coração. Ah, pastor, Deus vai fazer ou não? Eu não sei. Talvez nem tudo Deus faça. Ah, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. É verdade. Tem muita coisa por agradarmos a Deus, o Senhor vai lá e faz. Vai fazer toda vez? Não. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele faz se Ele quiser. Mas vai fazer muitas vezes? Vai. Vai inclinar o coração do rei todas as vezes? Não. Mas vai fazer muitas vezes? Vai. E por que não faz todas? Porque Ele é soberano. Mas vai fazer muitas? Vai, porque é a palavra. Acabou. Não compete a nós questionar, compete reivindicar. Senhor, a tua palavra diz. Deixa o Senhor inclinar o coração do rei, pela tua causa, pelo teu problema, pela tua dificuldade. Quando a sua mão não alcançar mais, a mão dele vai alcançar. Quando você não conseguir resolver o problema, ele pode. Mas deixa ele. Deixa ele. Quero pedir para o Dudu subir aqui. Eu quero orar pela sua causa. Jesus, quando ele ia fazer um milagre, você já viu na Bíblia Jesus, em muitas situações, o que Jesus dizia? Chegava para o cego, o cego, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em muitas situações Jesus falava assim, o que você quer que eu te faça? Mas peraí, pastor, o homem é cego, Jesus precisa perguntar o que quer que faça? Como dizia o Cláudio Duarte numa pregação, né? Não, eu quero um cão guia, um cachorro guia para me guiar, para pelo menos eu não ir tropeçando, né? Não ser atropelado. Não, Jesus sabia o que esse homem queria, ele era cego, mas Jesus dizia, o que você quer, o que queres que eu te faça? Por que Jesus perguntava? Se ele já sabia. Por que Deus pede para a gente orar, se ele já sabe o que a gente precisa? Porque ele quer ver a nossa humildade, a nossa submissão, a nossa obediência. Ele quer ver que a gente se inclina a Ele, acreditando, confiando. Aquele homem podia falar assim, ah, Jesus, que é isso? Você sabe o que eu quero. Poxa, por que você pergunta? Não, eu quero ver. Eu quero ser curado. A pergunta era óbvia, mas Jesus precisava ouvir da pessoa. Ele precisava ver o coração daquela pessoa se movendo. Então, querido, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe quais reis Ele tem que inclinar o coração a teu favor. Mas então por que eu preciso pedir? Porque Ele age dessa forma. Ele quer a tua obediência, Ele quer a tua submissão, Ele quer que você se prostre, Ele quer que você
o reverencie, Ele quer que você se incline, Ele quer que você se derrame, porque Ele é rei, e acabou. Mas Ele sabe o que você precisa, antes da palavra chegar na sua boca, Ele já sabe. Então por que você ora? Porque a oração é para mudar você, não Deus. A adoração não muda Deus, a adoração nos muda. Nós somos mudados. Você precisa entender isso. Quando eu me dobro, quando eu oro, quando eu reivindico a palavra, quando eu clamo, quando eu suplico, como Neemias, quando ele chorou, quando ele jejuou, quando ele se prostrou, o coração dele está sendo quebrantado, o coração dele está ficando contrito, ele está sendo movido pelo Espírito de Deus, ele está sendo movido pela fé, ele está se movendo no sobrenatural, na humilhação, na fé, na busca, ele está clamando, e isso está agradando a Deus, está fazendo com que Deus venha até ele. Aquela mulher sírio-fenícia de origem grega, e vai até Jesus, e corre até Jesus, e Jesus ignora ela, e Jesus compara ela aos cachorrinhos, e vai, qualquer um de nós iria dizer assim: ah, dá licença, eu não sou palhaço, eu já cansei, ficar correndo atrás de quem não quer me ajudar. Não, ela foi até o final, ela se humilhou, ela chorou, ela pranteou, e é como se Jesus chegasse no final e dissesse assim: nunca vi tamanha fé e obediência como a sua. Olha, realmente os céus se moveram em teu favor agora. Você quebrou as estruturas do orgulho do seu coração, você se prostrou, você se derramou, você foi aprovada, você passou no teste. Então, aquela persistência na negativa de Jesus é para que aquela mulher fosse quebrantada. E se nós não fizermos isso, Deus não se move. Deus tem que quebrar as estruturas do orgulho do nosso coração. E aí, quando Deus vê isso se movendo, isso se quebrando, Jesus precisou falar para aquela mulher: olha, espera só um minutinho. Nossa, você me alegrou muito, hein? Demônio, você, número 1521, da classe B, sai agora da filha dela. A Bíblia diz isso? Jesus só disse assim: mulher, vai em paz, sua filha já está livre. Querido, Jesus não precisou repreender o demônio. Quando aquela mulher se move com o coração quebrantado e continua prostrada diante de Deus, ali, diante de Jesus, eu não sei quantas horas ela ficou atrás de Jesus, até que Jesus disse: chega, você venceu. Ou seja, teu coração foi aprovado por mim. Automaticamente, Jesus não precisou repreender o demônio, ele só disse: pode ir embora, sua filha já está liberta. Você consegue enxergar? Quando nós exercitamos a fé, quando nós declaramos a palavra, quando nós nos prostramos, quando nós acreditamos, simplesmente o céu se abre, simplesmente as coisas acontecem. Ninguém vai precisar botar a mão na sua cabeça, o céu se abre sobre a sua cabeça e acabou. Você foi aprovado, a vitória chegou, a surpresa chegou.